candidato, seja bem-vindo à nossa aula sobre paralelismo, esse conteúdo que está na grade de vocês do concurso. Nós vamos entender essa noção do que seja paralelismo. Anote isso aí ou baixe o material que está gratuito aqui. Diz o seguinte: deixar as coisas ordenadas. Ordem, quando a gente fala em paralelismo, tem a ver com ordem. Deixar em paralelo, deixar em harmonia. O primeiro conceito de paralelismo é esse. Eu sempre vou ter um elemento para comparar, eu tenho que pensar nisso. Eu sempre vou ter que comparar uma estrutura com a outra e verificar semelhanças entre essas estruturas. Trouxe aqui algumas imagens para abrir a mente de vocês. Perceba essa primeira taça aqui. Deixa eu aumentar aqui o nível do meu pincel. Atente-se para essa primeira taça aqui. Ela é totalmente diferente dessa, totalmente não tanto diferente dessa e dessa. Você pode perceber que nessas taças aqui existe um traço de paralelismo, porque elas são de vidro ou de cristal. Vamos chamar de vidro aqui. Esse é o traço em comum entre elas. Eu estou comparando uma com a outra. É esse o princípio de um paralelismo, é comparar uma estrutura com outra. Por isso que não posso analisar um paralelismo se eu tiver apenas uma palavra, porque eu só analiso se existe harmonia na situação se eu comparar uma estrutura a outra. Então, essas aqui possuem algum traço em comum, que são de vidro, material. Só que essa e essa não possuem harmonia porque elas são diferentes. Essa e essa possuem algum traço de harmonia, porque elas são quase da mesma largura e quase do mesmo tamanho. Possuem diferenças. Essa e essa possuem diferenças em comparação com 2 e 3. A 3 e 4, as diferenças entre elas já são mais graves. E a 4 para a 5, a diferença é gritante. Nós dizemos que essa figura não possui paralelismo porque elas estão em desalinho, são todas diferentes no seu formato. É isso que o paralelismo estuda. Eu comparo uma estrutura com a outra. Aqui você está analisando o paralelismo de uma foto. É fácil. Você consegue facilmente dizer que não existe paralelismo dessas taças. O problema é quando a gente parte para o texto. Analisar estruturas sintáticas, que é o que diz o edital de vocês, é mais complicado. Mas a gente chega lá, calma. Dá uma olhadinha nessas 3 figuras aqui abaixo. Para quem tem o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, isso aqui é terrível, né? Você veja que as linhas aqui, que não podem ultrapassar, passaram por cima do bueiro e o bueiro foi colocado de forma em desalinho. Aqui eu tenho traços e aqui elas estão em desalinhos. Nós dizemos que aqui não existe paralelismo, sem paralelismo, porque elas não estão em harmonia. Nós dizemos que essas tomadas desalinhadas, elas estão totalmente fora de paralelismo. Não existe uma harmonia entre elas. Igualmente esses lápis aqui, tortos, em que o primeiro aqui está em total desalinho. Tudo bem? Existe aqui 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Que possuem uma harmonia. São todos da mesma cor, as pontas cinza, esses traços aqui creme. Elas possuem um alinho, só que tem essa que quebra totalmente o paralelismo. É isso. Eu estou abrindo a sua mente para você depois entrar no paralelismo propriamente dito, sintático. Dá uma olhadinha nesse anúncio publicitário. Aqui eu tenho um cartaz, um folheto de um supermercado em que anunciam vários produtos. Aqui, eu vou aumentar aqui para você perceber, nós temos um paralelismo constante. Note a forma entre elas, o quadrado aqui, ele está em total harmonia com todos. Com todos os quadrados, nós temos o mesmo tamanho, tá? Nós temos a imagem que fica à esquerda, desse primeiro,
tá? Aqui à esquerda, esse aqui não foi para a esquerda por conta do formato, foi para baixo, perdeu um pouco do paralelismo aqui, tá? Aqui esquerda, 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 aqui foi para baixo, esquerda. Você note que os produtos geralmente vêm à esquerda, mas houve uma quebra nessa posição. Existe também uma quebra de semântica de sentido. Todos esses produtos aqui são alimentícios. Aí eu chego aqui, nesse último aqui, eu tenho o copo descartável, eu tenho a folha de alumínio e o carvão que está totalmente solto aqui. Nesse cartaz publicitário, ele tentou organizar. O chefe dessa empresa disse, olha, eu quero todos esses produtos aí. Esses 3 últimos não são produtos alimentícios. Por isso que eles foram deixados por último em um cartaz. A pessoa que fez esse folheto publicitário teve essa noção, tá? Ele foi bem feliz na sua construção, porque ele teve que colocar todos esses produtos e deixou os últimos, que não fazem parte desse produto alimentício, na parte final. Mas mesmo assim eu tenho uma quebra de paralelismo, nesse caso semântico, misturando produtos alimentícios com produtos não alimentícios, tá bom? Eu faria uma outra sessão aqui, em outra cor, para esses produtos que são de diferentes tipos. Isso é o que estuda o paralelismo. Esse é um dos conceitos abordados dentro do estudo, por exemplo, de marketing, que ele precisa organizar esses termos em harmonia. Professor, eu não vou fazer marketing, eu sei, você está fazendo para ser praça, mas você precisa ter essa noção de análise, de organização, tá bom? Beleza, dá uma olhadinha nesse anúncio aqui do Pet Shop. Pet Care promoção, segunda e terça. Cara, é muito bom olhar o paralelismo em relação a tópicos. Observe os tópicos aqui. Eu vou aumentar aqui e passar para cá. Dá uma olhadinha nesses tópicos aqui. Eu tenho transporte, que é um serviço oferecido, consultas, isso aqui são serviços. Aí eu venho para vacinas, eu venho para serviços, eu venho para farmácia, que é produto, eu acredito, produto ração, pet shop. Cara, isso aqui eu achei um termo totalmente desalinho. Todos esses serviços aqui são serviços de pet shop. Por que botar um nome pet shop? O pet shop não é a loja? A loja onde se vende a ração, as vacinas. Olha, a pessoa que fez isso aqui com certeza foi infeliz, muito infeliz no paralelismo desses tópicos. Banho e tosa é serviço, tá? Vou colocar aqui o traço, que eu estou colocando traço para serviço. Cirurgia é um serviço. E o que é atendimento domiciliar? É outro serviço, mas não casa com o serviço de cirurgia. Já é uma outra coisa diferente. Então, tudo isso aqui está fora de paralelismo, porque não se encontra em uma harmonia tópica em relação ao sentido entre eles, tá? É isso. É essa sensibilidade no olhar de um paralelismo, de uma propaganda, por exemplo, que já foi tema de prova, essa análise, tá bom? Em relação ao IBFC, ela está cobrando paralelismo sintático, em termos escritos. Então, a gente vai ler aqui para você ter uma noção do que esperar nessa prova. Diz o seguinte: o paralelismo sintático é a harmonia na correlação sintática de uma frase. Correlação, veja que eu só posso analisar um termo se eu relacioná-lo a outro. Correlação sintática, analisar um termo em relação a outro. Quando se enumera, coordena, subordina algo, os elementos devem estar semelhantes para ajudar na coesão textual. Não se deve ser muito rigoroso nas estruturas, realmente. Se você encontrar algum traço de equidade entre os termos, já é constatado paralelismo. Presta atenção nessa primeira frase. Você está com o seu material aí gratuito, você pode baixar, baixa, tá? Imprime, gasta um pouquinho de dinheiro imprimindo e vai fazer essa análise aqui que poderá cair na sua prova, tá?
Ana comprou uma blusa amarela, 2 calças azuis e 3 bolsas. Então, candidato, você tem aqui algumas coisas que eu estou enumerando. O primeiro foi uma blusa amarela, vou colocar aqui o número 1, 2 calças azuis, que é o número 2, e 3 bolsas. Você encontra o paralelismo nesse termo quando colocou um substantivo e um numeral, um substantivo, numeral, substantivo. Foi obedecido o paralelismo nesses termos, só que o adjetivo amarela, aqui no caso, está sozinho. Está sozinho e o terceiro aqui não houve, o último quebrou o paralelismo. Bolsa está sem o seu termo. Note que para o primeiro tem um adjetivo, para o segundo tem um adjetivo e no último não tem. Como é que eu posso consertar esse paralelismo? Diz o mandamento da coesão que menos é mais. Eu poderia tirar os adjetivos aqui ficando como? Ana comprou uma blusa, 2 calças e 3 bolsas. Ou eu poderia acrescentar um adjetivo aqui, tá? Poderia dizer roxo, roxas, né? E 3 bolsas roxas. Ponto final. Consertaria. Veja que assim eu equilibro os termos sintáticos. É esse equilíbrio que você vai ter que analisar dentro de uma prova do IBFC. Verificar se existe ou não paralelismo na sentença. Não vai pedir para você consertar, mas esse exercício de conserto de problemas vai ajudar você na identificação. Eu só posso consertar numa coisa que eu identificar como errado. O professor Carlos e a Juliana foram ao colégio. Eu tenho o meu primeiro termo aqui, o professor Carlos. Artigo para o professor, substantivo para o professor, que é Carlos. No segundo, eu só tenho um artigo e não disse quem é a Juliana. Professor, mas eu vou repetir o termo. Olha, nesse termo aqui, o professor Carlos e a Juliana, dá ambiguidade, porque eu não sei se dá ambiguidade, não, está inócuo, está obscuro, né? Está sibilino, usando um termo do próprio IBFC, eu não consigo saber se Juliana é uma aluna, se ela é professora, se ela é porteira, se ela é jardineira, pode ser qualquer coisa. Então, eu consertaria o paralelismo dizendo o professor Carlos vou colocar aqui, e a aluna Juliana ou a professora Juliana, tá? Foram ao colégio. Se for professor, aconselha-se que eu coloque os professores, se ela for uma professora. Viu como está sibilino? Sibilino é obscuro, tá? Esse termo aqui, porque eu não sei quem é Juliana, prejudicou a minha coesão. Assim, colocando os professores ou o professor Carlos e a aluna Juliana, assim eu conserto a coesão e o paralelismo. Ok? Vai colocando aqui nos comentários para ver se você está acertando. Letra C. Este é um carro possante. Veja a primeira qualidade que eu dei aqui. Este é um carro possante. É meu primeiro adjetivo que eu coloco para o substantivo carro. Eu tenho aqui um adjetivo. E que alcança grande velocidade. No primeiro adjetivo sobre carro, eu coloquei um adjetivo simples. No segundo termo, eu coloquei uma oração subordinada adjetiva restritiva. Professor, por que aqui é uma oração adjetiva? O que? Não é valor de o qual? Não é? Quando o que dá para trocar por o qual? Não é um pronome relativo? Este é um carro possante e o qual alcança grande velocidade. Eu coloquei um adjetivo simples e um adjetivo em forma de oração. Eu tenho 2 adjetivos para o mesmo substantivo e esses 2 adjetivos estão em desarmonia em sua estrutura. Ou eu coloco 2 orações ou 2 adjetivos.
é mais fácil transformar essa oração aqui em um adjetivo simples como veloz. Pronto. Equidade na minha estrutura. Como ficou a nossa oração, você escreva no seu caderno: este é um carro possante e veloz. Ponto. Este é um carro possante e veloz. Perfeito? Estão entendendo o que é a análise do paralelismo dentro da frase? Luiz exigiu duas coisas. Qual foi a primeira coisa que Luiz exigiu? Primeiro, silêncio. É o meu primeiro objeto direto. Ele exigiu silêncio. Qual foi meu segundo objeto que ele exigiu? Que me concentrasse. Quem exige, exige algo. Luiz exigiu silêncio e que me concentrasse. O primeiro eu tenho um objeto direto simples e no segundo eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Eu posso dizer assim: Luiz exigiu isso. Sempre que eu troco pela palavra isso, eu não tenho uma conjunção integrante e uma oração subordinada. Note que os dois objetos do verbo exigir estão em desarmonia. Quebrou o paralelismo. Como é que eu conserto isso? Simples. Luiz exigiu silêncio e concentração. Pronto. Olha como a frase fica bem melhor, candidato. Lê para mim. Luiz exigiu silêncio e concentração. Perfeito. Note que aqui eu tenho uma harmonia entre os dois objetos em uma enumeração. Nessa letra E, é um pouquinho mais complicado, porque eu tenho orações que assumem a função de sujeito. Quero que você preste atenção aqui no verbo ser. São nossas propostas. O que é que são nossas propostas? Número 1, meu primeiro sujeito, cuidar da natureza. Cuidar da natureza é o meu primeiro sujeito. Note que esse sujeito possui uma forma infinitiva dentro dele. Cuidar da natureza está no infinitivo. Tome muito cuidado nas estruturas com verbos no infinitivo. O IBFC adora essa estrutura. Se começa com infinitivo, vai terminar com infinitivo. Aprende isso. Cuidar da natureza e que a população não jogue lixo nas ruas, é o meu segundo sujeito, são nossas propostas. Pergunto a você, quais são as nossas propostas? Cuidar da natureza 1, que a população não jogue lixo 2. São duas propostas. Elas estão em desalinho. Aqui eu tenho oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Aqui eu tenho oração subordinada, substantiva, subjetiva desenvolvida, porque ela não está no infinitivo, tá bom? Como é que eu consertaria? Deixando os dois verbos no infinitivo. Cuidar da natureza e que não... Olha, gente, cuidar da natureza tem sujeito indeterminado. Aqui a população está determinando. Então eu vou ter que tirar essa forma, ficando assim. Cuidar da natureza e não jogar lixo nas ruas são nossas propostas. De novo, deixa eu apagar isso aqui e o E fica. Cuidar da natureza e não jogar lixo nas ruas são nossas propostas. Assim, eu mantenho os dois núcleos do sujeito no infinitivo. E assim eu mantenho a minha equidade. Na segunda frase, apesar de estar correta coesivamente, nós temos a elipse de um termo e a supressão do paralelismo. Eu tenho: ela gostou da pizza, carne, bebida. Note que para o primeiro termo foi utilizada uma preposição, para o segundo e terceiro não foi. Como é que eu consertaria? Ela gostou da pizza, da
carne e da bebida. Ou seja, só o primeiro termo levou preposição. Professor, tá certo coesivamente? Tá, porque eu não devo repetir um termo que já está subentendido. Mas a gente está falando de paralelismo. Tudo bem? A omissão dos termos aqui está certo na coesão, mas há uma falta de paralelismo. Tudo bem? Perfeito. Vamos a G. A advogada agiu rápida, severa e perfeitamente contra o adversário. Rápida, severa e perfeitamente são 3 advérbios. Note que quando eu sequencio 3 advérbios terminados em mente, apenas o último leva o sufixo mente. Quando se disse a advogada agiu rapidamente, posso pensar em severamente e perfeitamente. Eu botei severamente. Severamente, eu mantive o mente somente no último termo. Perceba, mente. Professor, está correto coesivamente? Está. Só que, para eu fazer essa coesão, eu tive que quebrar o paralelismo. Ou seja, rápida, por isso que rápida não tem acento. Porque aqui é rapidamente, severamente e perfeitamente. Você deve olhar para essa frase e dizer: não existe paralelismo. Sim, porque houve a supressão de um termo, mas manteve a coesão. Na prova, vai perguntar qual das estruturas abaixo não possui paralelismo. Essa seria uma dessa, porque houve a supressão do sufixo mente aqui. O rapaz da escola vai competir com o aluno da universidade. Quando se disse o rapaz da escola, pode ser qualquer pessoa. Pode ser um aluno, um porteiro, um visitante. Com o aluno da universidade. Ou seja, por que não coloca aluno aqui? Tá? O aluno da escola vai competir com o aluno da universidade. Rapaz é muito amplo. Aluno é mais específico. Ou eu poderia colocar, para não repetir a mesma palavra, discente. Discente. É o antônimo de docente. Discente é aluno. Tá bom? Quebrou o paralelismo. Na letra I, eu tenho tópicos. Tópicos, lembra daquele tópico que a gente analisou? Aqui tem um. Você consegue perceber aqui nesse tópico qual é a diferença? Veja, no primeiro termo eu usei um verbo no infinitivo, escovar com creme dental, usar enxaguante, usar fio dental e no último eu conjuguei o verbo. Ou seja, como é que eu consertaria esse paralelismo? Evitar. Pronto. Evitar tomar alimentos com corante. Consertei. Ou então, que seria mais difícil, flexionar todos os verbos. Escove, use, use e evite. Compreende? Eu acho que o conceito você já está montando aí na sua cabeça sobre o que é paralelismo. Ok? Vejamos a letra J. Não ando a cavalo. Primeira razão, primeira causa, por ter medo e porque não tenho roupa adequada. É o meu segundo. Não ando a cavalo por ter medo. Eu tenho um verbo no infinitivo nesse adjunto adverbial de causa. E porque não tenho roupa. Aqui ele já está flexionado. Não tenho. Vai lá, você consegue. Como é que eu consertaria? Não ando a cavalo por ter medo e por não ter roupa adequada. Por não ter roupa adequada. Ou eu posso transformar essa aqui igual a essa. Não ando a cavalo porque tenho medo e porque não tenho roupa adequada.
Perfeito? Tome bastante cuidado, isso aqui é o grande uso do IBFC, vou colocar aqui, IBFC, é o uso dos conectores correlatos. Por exemplo, você já viu aquelas construções coordenadas aditivas como não só, mas também. Você com certeza já viu sobre isso. Não só, mas também, não só, como também. Olha essa primeira frase. Não só fui aprovado, esse não só precisa do segundo par dele. Não só, como também, não só, mas também existe o tanto, quanto, tal, que. Você vê isso nas minhas aulas de orações coordenadas. Você deve prestar bastante atenção nisso. Não só, como também, não só, mas também. Então, para eu consertar o paralelismo, é só colocar não só, vou colocar o mas também. É mas, tá? Não é mais, não. Mas também, ou como também. Todos me aplaudiram de pé. Assim eu conserto a falta de paralelismo. A banca analisou tanto seus recursos escritos, como também analisou as suas alegações. Isso aqui, candidato, você deve prestar atenção também na sua redação. O paralelismo é exigido dentro da sua redação, tá bom? Faz uma pausa no vídeo, tá? E tenta resolver essas questões que eu coloquei aqui, tá bom? Já voltou das questões, agora a gente vai responder, tá? IBFC, questão de 2023 sobre paralelismo. Gente, não é o forte da banca, tá? Mas como ela botou isso aí no edital de vocês, você tem que ter uma noção. Essa aula já é suficiente para você. Nessa primeira frase, ela botou aqui, de som a som. Eu tenho duas estruturas para analisar. Som, som é a mesma palavra, preposição, preposição. Existe um paralelismo nessa expressão aqui, paralelismo. Porque eu tenho preposição mais substantivo, preposição mais substantivo. Ensino o silêncio. Ensino substantivo que virou verbo, silêncio. As duas estrofes são introduzidas por construções em paralelismo, que é essa, exclusivamente essa. Perfeito. A sinal alternativa que apresenta o caráter, a que caráter a análise morfossintática permite concluir. Na verdade, ela botou um nome paralelismo só de enfeite, que ela não quer o paralelismo dessa frase. Ela não pergunta se existe paralelismo ou qual é a frase abaixo que tem um paralelismo. Ela está pedindo qual é a classe gramatical dessa estrutura que está paralela. De som a som é o modo como eu ensino o silêncio. Se é modo, é adjunto adverbial. É a estrutura da frase. Eu acho que ela bota o nome paralelismo só para enfeitar. Ela quer mais análise sintática. A número 2 de 2022 também. Gente, eu não encontrei tanta questão sobre esse assunto do IBFC não, tá? Não é um assunto primordial dela. Veja essa segunda, tá? Botou uma frase aqui e diz: uns saíam para o trabalho, outros em busca do primeiro gole. Outros, essa vírgula aqui usa a omissão do verbo sair, tá? Saíam. É só a omissão do verbo sair aqui. Uns, outros. Uns, apesar de ser um numeral, né? Numeral cardinal, o outros é um pronome indefinido, tá? É um pronome indefinido com valor de quantidade. Os pronomes indefinidos têm valor de quantidade. Eles estão em paralelo, conforme disse aqui, relacionam poesia por uma estrutura de paralelismo. Só isso. Só está perguntando isso, candidato. Só está perguntando isso. Pode-se afirmar que, sintaticamente, exerce a função, ou seja, ela usa uma estrutura paralelística somente para cobrar a função sintática. Uns é o sujeito de sair e outros é o sujeito de sair que está elíptico. Sujeito simples. Continuando aqui para a terceira, eu tenho. Aqui eu não vou ler, você já leu, né, que você fez a pausa.
Eu vou só julgar os termos aqui. Vamos aqui. O termo paralelismo corresponde a uma relação, aqui você tem que prestar atenção porque aqui já é a teoria, tá? Corresponde a uma relação de equivalência, por semelhança ou contraste, entre dois ou mais elementos. É um recurso responsável por uma boa progressão textual. Gente, a 1 está certa. A teoria, isso aqui está em qualquer site falando sobre paralelismo. Ela foi copia e cola aí. Os conectivos são importantes marcadores textuais para ajudar a identificação de estruturas que devem permanecer em relação de equivalência? Claro. Lembra do não só, como também, tanto quanto? Sim, correto. No enunciado, durante as quartas de final, o time do Brasil, que pode ser Flamengo, Vasco, Corinthians, Fortaleza, pode ser qualquer um. Time é amplo. Vai enfrentar a seleção da Holanda. Seleção é mais abrangente. Então, existe uma quebra no paralelismo aí, quando diz que não há quebra no paralelismo. Então, a terceira não está certa. Se eles comparecessem, veja que eu tenho aqui o futuro não, é o pretérito imperfeito do subjuntivo. É uma possibilidade. Se eles comparecessem à reunião, ficaremos passado. Quebrou o paralelismo aí, verbal, a correlação. Deveria ser, se eles comparecessem à reunião, ficaríamos muito agradecidos. Ficaríamos. Para completar o sentido da possibilidade aqui. Se eles comparecessem, eu não sei se vai comparecer, tá? Possibilidade com possibilidade. Tem um problema de paralelismo verbal? Tem. Tá certo também a 4. Não só, mas também, mas como também, são conectivos que auxiliam o estabelecimento de paralelismo? Certo também. A única errada é a terceira, que foi o gabarito. Não sei se você prestou atenção. Ele quer a alternativa incorreta, somente a 3, letra B. Tudo bem? Dê uma olhada aqui nessa charge. Perceba que existe um completo paralelismo aqui, ó. Que lindo, neve. Que lindo, neve. Que horror, neve. Lindo, horror, neve, neve. A estrutura desses textos aqui estão em completo paralelo. Estão iguais. Só que os adjetivos aqui são o que, gente? Antagônicos. São opostos, que é o gabarito da banca. A distinção nessas duas falas é marcada pelo quê? Pela relação de antagonismo, de oposição entre os termos. É isso que o IBFC vai cobrar na sua prova de agora. Então, fixa nesses exemplos, você não precisa mais pesquisar sobre isso, pesquisa mais questões se você quiser, mas você entendeu o conceito básico do que seja paralelismo. Espero que eu tenha ajudado vocês no entendimento desse conteúdo. Até a próxima.